E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio a uma instalação subaquática no Oceano Atlântico, um grupo de exploradores encontra um objeto misterioso no fundo do mar e decidem alertar os seus superiores. Na sala de controle, a doutora Julia assiste às gravações submarinas realizadas pela equipe e fica animada ao notar que finalmente encontraram o que estavam procurando há tanto tempo. Longe dali, em uma universidade de Londres, na Inglaterra, James chega até o centro de pesquisas da instituição e recebe a notícia de que há uma visitante o aguardando em seu escritório. Ao chegar em sua sala, o homem se depara com a doutora Julia e pergunta o que ela está fazendo naquele lugar. A mulher revela que trabalha para a corporação Pickman, a principal empresa responsável pelos financiamentos das pesquisas de astrobiologia de James. Além disso, ela afirma que fica feliz em notar que o homem está seguindo os passos do seu falecido pai, já que ele foi um grande pesquisador. Entretanto, James conta que não pretende conversar sobre todas as descobertas que seu pai teve e ordena que caso a mulher queira saber mais sobre, ela deve comprar um de seus livros. Ao ouvir isso, Julia explica que não está ali por esse motivo, mas sim porque a corporação Pickman está reunindo candidatos para uma nova pesquisa, que será executada em uma expedição nas profundezas do Oceano Atlântico. A mulher revela que suas equipes têm explorado aquelas regiões pelos últimos 7 anos, e há alguns meses eles encontraram uma nova área que possui o maior nível de profundidade já visto pela humanidade. A doutora então mostra as imagens coletadas pelos exploradores e ao se deparar com o local encontrado, James fica confuso, dizendo que aquilo parece ter sido construído por seres humanos. Apesar disso, Julia afirma que o objeto encontrado pode ser um portal e para que possam descobrir com o que estão lidando, ela conta que desejam ter o pesquisador como participante da expedição. Sendo assim, James decide aceitar o convite e juntos eles partem em direção à sede da corporação Pickman. Na sala de reuniões, Julia decide apresentar os novos membros da equipe de exploração para o pesquisador, para que todos possam trabalhar juntos sem nenhuma dificuldade. A mulher então apresenta Gordon, o chefe do laboratório, que será o responsável pela liderança da investigação. Logo depois, a doutora comenta sobre Christine, a bióloga marinha que poderá guiar a equipe pelas profundezas do oceano. Além disso, Julia afirma que o grupo poderá contar com a presença de Joseph e Hank, que irão garantir que seus companheiros estejam devidamente seguros e que suas comunicações não sejam interrompidas. Com isso, a mulher passa a liderança da reunião para Hank e pede que ele explique sobre o submarino que irão utilizar em sua missão. Hank afirma que o submarino poderá levar os pesquisadores até a entrada sem nenhum problema, porém Christine fica preocupada e pergunta o motivo da corporação estar tão interessada naquele local. Nesse momento, o Sr. Pickman, que estava assistindo a reunião por todo esse tempo, aparece e explica que aquele portal pode ser a sua maior descoberta. Além disso, o velhote afirma que a estrutura misteriosa pode não ter sido feita por seres humanos, e se esse for o caso, poderão encontrar coisas surpreendentes do lado de dentro. A doutora então entrega os arquivos com os dados coletados por sua equipe para os candidatos e revela que terão que realizar um treinamento intensivo de 2 meses antes de partir em direção ao local. Antes de ir embora, James é interceptado pelo Sr. Pickman e o velhote conta que o pai do pesquisador ficaria orgulhoso se seu filho participasse de tamanha expedição. Mais tarde, os candidatos se alimentam juntos no refeitório e apesar de se sentirem extremamente preocupados com sua segurança, eles decidem que irão prosseguir com a missão. 2 meses depois, na base de operações da corporação, localizada na Antártica, os pesquisadores se reúnem nas docas do local e juntos eles partem em direção ao submarino. Na sala de controle e comunicações, a doutora Julia se reúne com seus funcionários, que afirmam que todos os procedimentos já foram realizados e o veículo está pronto para a expedição. Do lado de dentro do submarino, o grupo começa a inspecionar o interior do local e James fica maravilhado com tudo que está presenciando. Após isso, o Capitão Gordon entra em contato com os comunicadores da central da corporação, enquanto Hank sela a escotilha ao lado do Sr. Pickman. Logo depois, o piloto inicia os sistemas de ventilação do submarino, fazendo com que a pressão ao redor comece a tentar comprimir o veículo. Percebendo que James está assustado, Hank afirma que ele não precisa se preocupar, pois caso algo dê errado, eles irão implodir em uma velocidade supersônica e nem sequer saberão o que terá acontecido. Com tudo pronto, os tripulantes dão início ao mergulho do submarino e começam a descer centenas de metros em altíssima velocidade. Após alguns segundos, eles percebem que chegaram em 10.500 metros de profundidade e Gordon afirma que irão bater o recorde mundial quando descerem por mais 400 metros. Na ala de mergulho, Hank passa as instruções da cabine de exploração para James. Porém, nesse momento, Christine aparece e
pede que seus companheiros venham presenciar o que estão enxergando. O grupo então se reúne na sala de navegação, onde se deparam com a gigantesca entrada do portal, que possui rochas colossais ao redor dele. Christine afirma que nenhum tipo de atividade vulcânica conseguiria causar aquele tipo de fenômeno. Sendo assim, a entrada foi criada por algo misterioso. Querendo descobrir as maravilhas que se escondem lá dentro, o grupo decide continuar com sua expedição, e Gordon começa a atravessar o portal cautelosamente. Do outro lado da embarcação, o Sr. Pickman caminha sozinho pelo local, porém nesse momento, ele nota um vazamento em uma das paredes. Antes que o velhote pudesse alertar a sua tripulação, o submarino começa a colapsar e entra em estado de alerta. Desesperados, os pesquisadores tentam estabilizar a embarcação, mas nada parece funcionar, e logo em seguida a comunicação com a central acaba sendo interrompida por uma figura macabra que solta um ruído ensurdecedor. Para que não sejam eliminados pela cadeia de incidentes, Gordon aciona a reserva de energia de emergência, e Christine nota que mesmo sem os propulsores, o submarino continua afundando cada vez mais. Apesar disso, Hank afirma que devem continuar a missão sozinhos, já que perderam suas linhas de comunicação e não conseguirão retornar a partir de agora. Ao mesmo tempo, Joseph decide procurar pelo Sr. Pickman, e ao se deparar com ele, o velhote conta que finalmente encontraram o que estavam procurando. Nesse momento, a energia da embarcação volta a fluir, e após se reconectar com a central, Christine recebe a notícia de que eles não obtiveram resposta pelas últimas 3 horas. Ao ouvir isso, os pesquisadores ficam assustados, e ao checar o suporte de vida do submarino, eles descobrem que o local possui uma desaceleração temporal, já que para eles apenas alguns segundos haviam se passado. Logo em seguida, os comunicadores contam que não estão recebendo imagens das câmeras, e após notarem que estão diante de uma área extremamente assustadora e perigosa, Gordon pede que Christine descreva o que estão enxergando. A mulher afirma que as rochas deterioradas à frente do submarino devem possuir o tamanho de montanhas, e se pergunta como poderiam haver seres vivos ali, já que a luz solar nunca chegaria até este local. Durante a exploração, o grupo nota uma figura bizarra posicionada no chão, e decidem se aproximar para entender o que estão enxergando. Ao fazer isso, os pesquisadores notam que estão de frente com uma nova forma de vida, que provavelmente ficou enterrada naquele lugar por diversos séculos. Nesse momento, Julia afirma que precisam estudar o que acabaram de encontrar, e ordena que James desça até o local, para que possa coletar uma amostra de tecido. Sendo assim, o pesquisador entra na cápsula de exploração, e após concluírem o lançamento, ele parte em direção à criatura abandonada. Ao se aproximar, James percebe que o ser vivo tem um tamanho corporal maior do que o grande Empire State, e decide coletar as amostras o quanto antes. Enquanto isso, o grupo se pergunta como uma criatura daquele tamanho não teria se deteriorado com o tempo, e antes que pudessem chegar a qualquer conclusão, eles percebem que o monstro acabou de se mexer. Logo em seguida, Christine alerta que captou o movimento ao redor de James, porém Joseph se recusa a acreditar nisso, e ordena que a mulher permaneça em silêncio, pois só irão deixar o local após a coleta do pesquisador. Após alguns minutos, James revela que a amostra está segura, porém os sistemas de sua cápsula começam a falhar repentinamente, fazendo com que ele perca a comunicação com seus companheiros. Nesse momento, o monstro se levanta e o grupo se depara com uma criatura colossal, que solta um rugido ensurdecedor por todo o local. Em meio ao caos, todos os pesquisadores entram em completo desespero, e o Sr. Pickman corre para longe da sala de navegação. Porém, ao fazer isso, ele acaba se deparando com uma ilusão misteriosa que começa a conversar com ele. Ao mesmo tempo, Gordon pede que a missão seja cancelada, mas a doutora demente recusa e ordena que eles prossigam com sua expedição e coletem as amostras de tecido do monstro marinho. Desesperado, o capitão larga os controles de navegação e Joseph corre para tentar retirar o grupo daquele lugar, enquanto Christine corre para auxiliar Hank no resgate de James. Entretanto, isso acaba piorando ainda mais a situação, e o submarino se aproxima ainda mais da criatura colossal, que utiliza uma de suas mãos para atacar a embarcação. Graças a isso, Joseph é arremessado para longe, fazendo com que ele fique inconsciente, e ao mesmo tempo, Christine acaba caindo na escotilha, que se fecha no mesmo instante, impedindo Hank de socorrê-la. Alguns segundos depois, James percebe que seus propulsores voltaram a funcionar, e começa a retornar até a embarcação, porém Gordon afirma que ele terá que esperar, pois sua companheira está presa na escotilha. Como se já não estivesse em perigo o suficiente, o capitão nota que o submarino está começando a ceder, e diversos locais
terminais estão sofrendo vazamentos severos. Após utilizar toda sua força para reabrir o bloqueio, Hank consegue resgatar Christine com a ajuda do seu companheiro e ordena que Joseph tente ressuscitá-la enquanto ele auxilia o pesquisador em seu retorno. Apesar de tentar diversas vezes, o tripulante não consegue fazer com que a mulher volte à consciência, e a dupla fica arrasada ao notarem que acabaram de perder o primeiro membro do seu grupo. Nesse momento, Gordon grita para que Hank verifique os setores da embarcação, pois está detectando dezenas de vazamentos. Sendo assim, eles precisam diminuir o peso do submarino imediatamente. O homem então corre em direção às salas e, após encontrar o Sr. Pickman inconsciente no meio do caminho, ele pede que o velhote corra em direção à zona segura. Logo depois, Hank descobre que uma das partes do submarino está repleta de água e pede que Gordon solte o máximo de peso possível para que possam começar a subir imediatamente. Entretanto, o capitão afirma que terão que aguardar até o retorno de James, sendo assim não podem fazer nada além de se afastarem um pouco mais da criatura. Devido à quantidade de vazamentos, Hank acaba ficando preso do lado de dentro dos quartos e grita pela ajuda do Sr. Pickman. Ao se aproximar, o velhote afirma que os seres humanos são inúteis comparado àquelas criaturas e sempre serão dominados pela devastação que eles são capazes de causar. Após isso, o velhote maluco assiste Hank sendo submerso pela água e decide não apertar o botão de abertura das portas, fazendo com que o tripulante seja eliminado. Logo em seguida, James consegue retornar até a embarcação e fica desesperado ao notar que Christine não está mais viva. Furioso, o homem repreende Joseph, que está assistindo tudo em choque, e tenta realizar uma massagem cardíaca para socorrer a mulher. Em poucos segundos, Christine volta à consciência e James fica aliviado por ter conseguido salvar a vida de sua amiga. Alguns minutos depois, Joseph retorna até a dupla e revela que Hank foi eliminado pois ficou preso em um dos setores da embarcação. Gordon então revela que possuem apenas mais 3 horas restantes do suporte de vida e não tem certeza se possuem tempo suficiente para chegar até a superfície. Durante a conversa, a caixa onde a amostra está armazenada começa a se mover e nesse momento o Sr. Pickman se reúne com sua equipe, dizendo que aqueles são os deuses das profundezas. Além disso, o velhote ordena que Joseph o auxilie a levar o compartimento até o laboratório do submarino, para que possam isolar e inspecionar o tecido do monstro. Preocupada, Christine afirma que a criatura pode ter vivido por milhões de anos nas profundezas do oceano. Sendo assim, não possuem nenhuma ideia do que estarão se expondo ao abrir a caixa. Entretanto, o Sr. Pickman ignora os avisos da mulher e conta que terão inúmeras descobertas científicas com o que estão prestes a fazer. Ao ouvir isso, Christine decide ir atrás da dupla para que possa supervisioná-los e garantir de que não farão nada de perigoso com a amostra. No laboratório, o velhote descobre que o tecido ainda continua vivo, mesmo após ter sido removido da criatura. E ao ouvir isso, James conta que eles deveriam guardar a caixa para que possam inspecioná-la na corporação. Apesar disso, o Sr. Pickman se recusa a cooperar com essa ideia, e durante a discussão, o grupo percebe um tentáculo surgindo de dentro da amostra. Rapidamente, Christine afirma que devem selar aquela coisa no laboratório quanto antes, pois o tecido parece sentir a presença dos seres humanos ao seu redor. Irritado, o velhote conta que é ele quem está pagando a mulher para auxiliá-la em sua pesquisa, porém a bióloga mantém sua posição e pede que James retire o Sr. Pickman do local enquanto ela cobre a caixa de vidro. Em um dos corredores do submarino, Joseph recebe uma ligação da doutora Julia, e nesse momento é revelado que o rapaz não passa de um mercenário ganancioso. Durante a conversa, o homem monta sua arma e afirma que irá garantir que a amostra seja entregue ao seu superior, já que poderão ficar com todos os lucros dessa descoberta científica. Enquanto analisava os danos do submarino, o Sr. Pickman se depara com a sala do laboratório aberta e percebe que a amostra conseguiu escapar da caixa de contenção. O velhote então entra em um estado de hipnose bizarra, fazendo com que ele remova o seu macacão de proteção e caminhe em direção ao tecido, sem nem mesmo imaginar que está sendo observado por uma figura misteriosa. Ao se aproximar, o Sr. Pickman encosta na amostra com suas próprias mãos e começa a passar a gosma da criatura por todo o seu corpo, fazendo com que ele fique cada vez mais enlouquecido. Na sala de navegação, Gordon tenta se comunicar com a central da corporação, porém nesse momento, ele começa a ouvir diversas gravações de antigas tripulações que o deixam apavorado. Logo em seguida, o capitão acaba sendo surpreendido pela figura sinistra, fazendo com que ele grite desesperadamente. Ao ouvir o pânico de Gordon,
Gordon, a dupla de pesquisadores corre para socorrer o seu companheiro, mas antes que pudesse alcançá-lo, Christine percebe que a porta do laboratório está aberta. Assustada, a mulher tenta acionar as portas para trancar o local novamente, porém o painel está repleto da gosma da criatura e ela corre para alertar o seu amigo. Nesse momento, a dupla se depara com o Sr. Pickman e após soltar um rugido ensurdecedor na direção deles, ele salta na direção da água pela escotilha. Desesperado, James tenta reabrir a saída com um machado de emergência, mas antes que pudesse resgatar o velhote, eles são surpreendidos por Joseph, que aponta sua arma na direção deles. Tentando entender o motivo do tripulante estar agindo com tanta agressividade, James tenta convencê-lo a resgatar o Sr. Pickman, porém o homem afirma que isso não é mais possível, pois a pressão iria eliminá-los em um instante. Joseph então explica sobre a loucura do velhote, e o pesquisador se dá conta de que o demente já sabia sobre a existência da criatura por todo esse tempo. Ao ouvir isso, o mercenário conta que o real objetivo da corporação era de coletar algo que haviam encontrado há 7 anos atrás na Antártica, para que possam enriquecer com a descoberta científica. Entretanto, Christine afirma que isso não será tão fácil quanto parece, pois aquela criatura está crescendo cada vez mais, sendo até mesmo capaz de dominar a mente da tripulação. Apesar disso, Joseph decide prosseguir com seu plano, e a mulher declara que caso seja eliminado em sua missão por sua culpa, ela fará com que ele sofra mais do que qualquer outro sobrevivente. Mesmo com todas aquelas ameaças, o homem decide ignorar seus companheiros e segue até o laboratório, onde coleta diversas partes da amostra com suas próprias mãos. Após isso, a dupla corre para socorrer Gordon, porém ao chegarem na navegação, eles se deparam com o capitão possuído pela criatura. Assustado, James ordena que o homem não se aproxime deles, porém o tripulante não parece ter controle de suas ações, e caminha na direção do pesquisador enquanto conversa com uma voz extremamente assustadora. Gordon então parte para cima do seu companheiro, e após desarmá-lo, o capitão o arremessa na direção do corrimão, fazendo com que ele perca a consciência. Logo em seguida, o homem possuído começa a golpear os painéis de controle da embarcação, fazendo com que a central perca a comunicação com o submarino. Ao ouvir os gritos de desespero de Christine, Joseph vai averiguar o que está acontecendo, e ao notar que James está inconsciente, ele corre até a sala da navegação. Rapidamente, o mercenário dispara na direção de Gordon repetidas vezes, fazendo com que o capitão seja eliminado pelos ferimentos. Desesperada, Christine grita para que Joseph pare de atirar, porém o homem afirma que não há mais nada que possa ser feito e que todos irão afundar juntos. Tentando derrotar o seu inimigo, a mulher pega o machado do chão e desfere um golpe nas costas do demente, permitindo que ela chute a arma na direção de James, que acorda no mesmo instante. Furioso, Joseph parte para cima de Christine, que tenta se defender apavorada, fazendo com que algumas das manobras acabem atingindo o corpo sem vida de Gordon. Logo em seguida, a mulher consegue derrubar o seu adversário e o atordoa com um grande ferimento em sua perna. Após rastejar sozinho ao lado do corpo de Gordon, Joseph percebe um tentáculo surgindo do peito do seu capitão e começa a ficar extremamente apavorado. Agora que possui uma chance de escapar, Christine corre até James e após ajudá-lo a se levantar, eles utilizam a arma para soltar as correntes da cápsula de exploração. Entretanto, o pesquisador ordena que sua amiga siga sozinha por enquanto, pois precisa permanecer no submarino para incinerar a amostra e impedir que a corporação encontre o tecido do monstro. Sem perder tempo, James ateia fogo nos pedaços da criatura e após disparar contra eles repetidas vezes, ele fecha o laboratório. O pesquisador então nota uma figura misteriosa observando nos corredores e nesse momento ele recebe uma ligação de Joseph, que ri descontroladamente enquanto afirma que estão prestes a implodir. Com isso, James se reúne com Christine e ordena que ela vá embora sozinha, pois precisará ficar para selar o bloqueio. Desesperada, a mulher implora para que seu amigo não faça isso, porém repentinamente a dupla é surpreendida por Joseph, que consegue desarmar o sobrevivente com seu machado. Rapidamente, James consegue realizar um ataque surpresa em seu oponente, mas ele acaba sendo facilmente atordoado pelo traidor, que se prepara para eliminá-lo. No último segundo, o pesquisador consegue recuperar a sua arma, permitindo que ele dispare uma poderosa rajada em Joseph, que cai no chão no mesmo instante. Após se levantar, James recupera o seu machado e percebe que um tentáculo está surgindo no corpo do tripulante
tripulante, que começa a gritar desesperado, fazendo com que o sobrevivente decida finalizá-lo por misericórdia. Percebendo que não possui muito tempo para escapar da embarcação, o pesquisador corre de volta até a sala da cápsula de exploração, e após fechar a escotilha ele abre o bloqueio de pressão. Graças a isso, Christine chega até o lado de fora em segurança, e enquanto aguarda pela implosão do submarino, James começa a escutar a voz do seu falecido pai e decide seguir a origem do som. Ao notar que seu filho finalmente se juntou a ele, o homem pede que ele o acompanhe pelas profundezas, para que juntos eles possam desbravar a imensidão criada pelas criaturas monstruosas. 2 dias depois, Christine acorda no quarto de um hospital e é recebida pela doutora Julia, que afirma que todos os demais membros da tripulação foram eliminados no submarino. A mulher também revela que apenas conseguiram encontrá-la graças ao sinal de sua cápsula de exploração, permitindo que eles chegassem até ela antes que seus níveis de oxigênio fossem zerados. Furiosa, Christine grita que a doutora Julia foi a responsável pela destruição de toda a sua equipe, já que tinha total ciência de onde estava enviando aquelas pessoas inocentes. Entretanto, a mulher conta que nem mesmo ela conseguiu o que mais queria, já que a amostra foi destruída junto de todo o resto do submarino. Em meio à discussão, Christine começa a se contorcer desesperadamente e ao se lembrar de que encostou na gosma da criatura com suas próprias mãos, ela fica enfurecida, dizendo que Julia conseguiu o que tanto queria. Nesse momento, dezenas de tentáculos surgem de dentro do estômago da mulher, que grita cada vez mais enquanto seu corpo é destruído de dentro para fora. Em poucos segundos, o desespero da mulher começa a se transformar em uma loucura, fazendo com que ela comece a rir sem parar. Graças a isso, doutora Julia percebe o grande erro que acabou de cometer, já que a partir de agora, os deuses das profundezas conseguiram alcançar a superfície e podem finalmente começar o seu reinado de terror contra a humanidade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!